Olá, pessoal. Boa tarde. Espero que todos estejam bem. Vamos dar continuidade à nossa disciplina de Ecologia Química das interações inseto-planta. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre interações inseto-planta mediada por voláteis de plantas. Objetivos dessa aula. Após essa aula, você deverá identificar as interações entre insetos e plantas, além de saber descrever as estratégias utilizadas por insetos e plantas em interações antagônicas e mutualísticas, dentro do contexto coevolutivo. Então, essa figura, esse slide, é um slide conhecido de vocês. Nas aulas passadas, nós discutimos um pouco sobre os semioquímicos, o papel dos semioquímicos na comunicação entre organismos, e nós vimos que dentro dos semioquímicos nós temos uma classe que nós denominamos de feromônios. E nós discutimos nas aulas passadas que os feromônios são compostos químicos utilizados na comunicação intraespecífica, ou seja, na comunicação entre espécies entre mesma espécie. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre os aleloquímicos. Os aleloquímicos são químicos utilizados na comunicação interespecífica, ou seja, na comunicação entre indivíduos de espécies distintas. Dentro dos aleloquímicos, nós temos os cairomônios, que são substâncias químicas, compostos químicos emitidos por um emissor e percebidos por um receptor. Nesse caso, o emissor ele é prejudicado e o receptor ele é beneficiado. Isso acontece, por exemplo, quando ocorre a herbivoria. Então, a planta ela emite compostos voláteis, geralmente constitutivos, né, que são inerentes ali daquela planta. Esses compostos são percebidos por insetos praga, por herbívoros. Então, essa planta ela está sendo prejudicada pela liberação desse composto químico e o herbívoro está sendo beneficiado. Além dos cairomônios, nós temos os alomônios, que são compostos químicos emitidos por um emissor que será beneficiado e o receptor será prejudicado. A gente tem um exemplo aqui de plantas carnívoras. Então, elas emitem um odor que para nós não é um odor muito agradável, mas que para esses insetos é um odor agradável. Esses insetos eles são atraídos para essas plantas e elas se alimentam deles. Então, nesse tipo de interação, o emissor, que é a planta, é beneficiada e o receptor, que é o inseto, é prejudicado. Além dos cairomônios e os alomônios, nós temos os sinomônios, que são compostos emitidos pelo emissor, e o emissor ele é beneficiado e o receptor também é beneficiado. Isso ocorre em interações tritróficas, onde a planta, após sofrer o ataque de insetos herbívoros ou a oposição de um herbívoro também, ela emite compostos químicos que são utilizados como pistas químicas por inimigos naturais destes insetos herbívoros. Então, neste caso, o emissor, que é a planta, ele está sendo beneficiado e o receptor, que é o inimigo natural, o predador ou o parasitoide, ele também será beneficiado. Bom, é importante a gente ter em mente que os cairomônios e os alomônios, eles atuam como substâncias, como interações antagônicas, né? Onde uma das espécies está sendo beneficiada e a outra está sendo prejudicada. Já os sinomônios é uma interação mutualística, onde ambos os indivíduos eles serão beneficiados. Então, pessoal, vou passar alguns exemplos de interações entre insetos e plantas. Então, nessa primeira figura, a gente vê uma interação de uma lagarta, de um lepidóptero com uma folha. Então, aqui a gente tem a herbivoria. Então, a planta está emitindo compostos voláteis que são percebidos pelo adulto desse lepidóptero, no caso, uma mariposa, e ela está sendo prejudicada.
né? Porque vai ocorrer herbivoria aqui. Já o inseto que percebeu o receptor, ele está sendo beneficiado. Neste segundo caso aqui, nós temos uma interação de mutualismo, onde a planta e o inseto eles estão sendo beneficiados. Então, a abelha vai chegar nessa planta para se alimentar do néctar e, ao se alimentar do néctar, ela se suja toda com os grãos de pólen. E aí ela vai para outra planta e vai se alimentar também, e aí vai ocorrer a polinização. Então, neste caso, os dois estão sendo beneficiados. O inseto, porque ele está se alimentando ali de um recurso, do néctar, e a planta, pois ele vai fazer a polinização e, portanto, a perpetuação da espécie dessa planta. Tranquilo? Além disso, nós temos interações entre insetos e sementes. Então, aqui a gente tem uma formiga que ela está se alimentando dessa semente, mas ao mesmo tempo que ela está se alimentando dessa semente, ela vai dispersar, né? Essa semente. Então, existem algumas espécies de plantas que possuem sementes leves. Então, a sua dispersão ocorre principalmente pelo vento, né? Algumas ocorrem a dispersão ocorre pela água, mas em alguns casos a semente ela possui uma densidade muito alta, então o vento não consegue dispersar essa semente. Então, esse organismo aqui ele desempenha um papel importantíssimo na perpetuação de algumas espécies de plantas, né? Então, além dele estar se alimentando, ele está sendo beneficiado porque ele está se alimentando desse recurso, e a espécie de planta está sendo beneficiada, pois está havendo a dispersão da semente. Nesse outro caso aqui, a gente vê uma vespa parasitoide parasitando ovos de uma larva. Neste caso, nós temos interações entre insetos e plantas do tipo mutualística, né? Então, os dois estão sendo beneficiados. Tanto a planta que emitiu compostos voláteis induzidos pela herbivoria desse lepidóptero, então ela está sendo beneficiada porque ela está recrutando esse indivíduo aqui, e esse indivíduo está sendo beneficiado por quê? Porque ele conseguiu localizar as pistas químicas e identificar o seu hospedeiro e deixar os seus descendentes aqui nessa larva. Então, pessoal, a evolução da herbivoria, ela ocorreu há muitos anos, né? Então, existem plantas e artrópodes que eles coexistem há mais de 400 milhões de anos. Então, nós temos, por exemplo, olha que interessante, alguns indivíduos que mimetizam plantas, que mimetizam flores. Então, é muito comum a gente ver isso aqui na natureza. E esse ocorrido aqui não é uma coisa que aconteceu de uma hora para outra. Dependeu de um processo coevolutivo de muitos anos. Então, esses indivíduos eles vão mimetizar orquídeas, mimetizar flores, para quê? Para se esconder, para se camuflarem de insetos predadores. Além disso, as interações entre insetos e plantas ocorreram de forma com que as plantas tentam desenvolver estratégias para combater os herbívoros, e os herbívoros eles tentam escapar dessas estratégias das plantas. Então, para a gente estudar interações entre insetos e plantas, é importante que nós estudemos um pouco sobre os insetos, sobre o aparelho bucal, o hábito de se alimentar, o hábito de vida. Então, eu trouxe aqui para vocês um resuminho. Então, dentro do filo artrópoda, nós temos subfilos, tranquilo? Nós temos o subfilo Quelicerata, Meriápoda, Crustácea e Hexápoda. Esses outros subfilos aqui não vão ser, a gente não vai dar muita importância para eles, não são objetos de estudo aqui para a gente. Né? Aqui a gente tem o ácaro, mas a gente vai concentrar nos insetos, no subfilo Hexápoda. Então, esses indivíduos, eles originaram de um ancestral comum, né, de um ancestral de um organismo que existiu há milhares de anos atrás, e devido a uma série de eventos cladogênicos,
foram surgindo novas espécies. Então, vamos dar um foco aqui dentro do subfilo Artrópoda, os hexápodos. Dentro do filo hexápoda, nós temos o subfilo, dentro do filo Artrópoda, nós temos o subfilo hexápoda. Dentro dos hexápodas, nós temos os entognatas e nós temos a classe insecta. Os entognatas são indivíduos mais primitivos, são indivíduos que apresentam seu aparelho bucal, suas peças bucais escondidas. Então, a gente não consegue perceber essas peças bucais desses indivíduos. Já essa outra classe aqui apresenta suas mandíbulas, suas peças bucais expostas para fora. Então, de um modo geral, para que um indivíduo pertença ao subfilo hexápoda, que é um subfilo que interessa aqui para a nossa disciplina, ele deve preencher alguns requisitos. Então, para o indivíduo pertencer ao subfilo hexápoda, ele deve apresentar uma segmentação no abdômen. Então, aqui a gente tem uma representação de um inseto, e esse inseto ele é dividido em algumas partes. Então, aqui a gente tem a cabeça, onde tem a antena, os olhos, os ocelos, as peças bucais. Além disso, nós temos o tórax e nós temos o abdômen. Então, o indivíduo ele é dividido basicamente em 3 partes: cabeça, tórax e abdômen. Então, esse abdômen, ele apresenta muitas segmentações. Além disso, esse indivíduo apresenta simetria bilateral. Então, se a gente fizer um corte aqui perpendicular, essa parte, a parte esquerda e direita do indivíduo, ela será exatamente a mesma, por causa dessa característica de simetria bilateral. Além disso, esses indivíduos vão apresentar um exoesqueleto, muitas das vezes um exoesqueleto bastante rígido, com o objetivo de quê? De aumentar a sua proteção e também para diminuir perdas com o meio ambiente. Por exemplo, se o meio ambiente estiver muito frio, o protege. Se o meio ambiente estiver muito quente, também o protege. Além disso, esse indivíduo vai apresentar um sistema circulatório dorsal, aqui, e um sistema nervoso ventral. Então, tenham isso em mente, que para esse indivíduo pertencer a esse subfilo, ele deve apresentar essas características. Tranquilo? Então, dentro do subfilo hexápoda, nós temos, como eu mostrei naquela figura lá atrás, os entognatos, que são indivíduos que apresentam peças bucais não aparentes, né? Ou seja, esses indivíduos, as peças bucais, elas são envolvidas por uma cavidade. Então, aqui a gente tem 3 representantes, esses indivíduos são bem primitivos, e aqui a gente percebe, né? Não dá para ver, essa foto aqui tá melhor, não dá para ver as suas peças bucais expostas para fora. Além disso, nós temos os ectognatas, que são os indivíduos que pertencem à classe insecta, que são os indivíduos que nos interessam aqui para a nossa disciplina. Então, percebam só, esses indivíduos, eles apresentam suas peças bucais bastante aparentes. Então, a gente consegue identificar um indivíduo que é predador, né? Pois ele apresenta essa característica de aparelho bucal, um sugador. Aqui a gente tem uma mariposa, né, com a espirotromba, então ela fica bem enroladinha aqui quando ela não está utilizando. Então fica bem evidente, a gente consegue perceber bem se esse indivíduo ele é um ectognata ou não. Então, dentro da classe insecta, nós temos os apterigotos, que são esses indivíduos que não apresentam asas. Aptero, de não asas. E nós temos os pterigotos, que são os indivíduos que apresentam asas. Dentro dos pterigotos, nós temos os indivíduos que apresentam asas que não se dobram sobre o seu abdômen, que são indivíduos como o Comodonata e Ephenoptero. E temos também indivíduos que conseguem dobrar suas asas sobre o seu abdômen.
dentre eles indivíduos com metamorfose incompleta e metamorfose completa. Então, aqui a gente tem um exemplo da traça saltadora, e a traça do livro, que são indivíduos, como eu disse anteriormente, indivíduos primitivos que não apresentam asas. Então, aqui para vocês verem. Além desses indivíduos apterigotos que não apresentam asas, nós temos, como a gente viu aqui, os indivíduos pterigotos. Esses indivíduos aqui, eles apresentam uma diversidade menor quando comparada com os indivíduos neopteras. Além disso, nós temos os indivíduos que... Só um minutinho, deixa eu só conferir aqui. Nós temos os indivíduos que apresentam metamorfose incompleta. O que seria a metamorfose incompleta ou hemimetabolia? São indivíduos que não se desenvolvem completamente. Vou explicar de uma forma mais fácil. São indivíduos que a sua forma juvenil e adulta, ela não se distingue tanto. Então, nós temos alguns representantes aqui, a cigarrinha, percevejo, aqui a famosa tesourinha. Então, esses indivíduos que apresentam metamorfose incompleta ou hemimetabolia são indivíduos que a fase de ninfa, ela se assemelha muito à fase adulto. O que difere? O tamanho desses indivíduos, então a fase matura vai ser bem menor do que a fase imatura, além da sua estrutura reprodutiva, dos seus órgãos reprodutivos. Então, esse indivíduo adulto, ele vai apresentar uma maturação sexual e o indivíduo imaturo, não. Nós temos também os indivíduos que apresentam metamorfose completa ou a holometabolia, ou seja, são indivíduos que a fase imatura, ela é totalmente distinta da fase matura. Por exemplo, a gente tem aqui o indivíduo lepidóptero, uma borboleta. Então, a gente consegue perceber que o lepidóptero imaturo, ele é uma larva, né? E ele é uma larva, ele vai se desenvolvendo, né? Vai passando por ístares. E, por exemplo, para a borboleta, chega de larva, primeiro, segundo, terceiro ínstar, vai para o casulo, no caso de mariposas, vira pupa e, em seguida, emerge a borboleta ou a mariposa. Então, a gente consegue perceber que a metamorfose completa, o indivíduo imaturo, ele é totalmente diferente do indivíduo maturo. Tranquilo? Então, é isso que a gente tem, pessoal. Aqui, pouquíssimos representantes do filo artrópoda. Então, nós temos, assim, uma imensidade de indivíduos, uma imensidade de organismos se interagindo com plantas e se interagindo com si mesmos ou com outros indivíduos do filo artrópoda. Então, essas interações evolutivas entre insetos e plantas, elas ocorreram por uma adaptação evolutiva, né? Então, essas interações recíprocas através do tempo evolutivo entre insetos e plantas que eles utilizam como alimento, ou entre polinizadores e as plantas que polinizam, elas foram descritas como coevolução. Então, aqui a gente tem um exemplo de mutualismo, onde uma mariposa, ela consegue polinizar essa orquídea em especial. E o que acontece? Ela desenvolveu esse aparelho bucal bastante longo para conseguir se alimentar do néctar que está ali e, por consequência, pegar os grãos de pólen e polinizar outras orquídeas. Então, isso não aconteceu de repente, né? Isso aqui ocorreu através de um tempo evolutivo. Então, essa planta, ela se desenvolveu, a sua morfologia, ela é característica, e esse inseto, ele se desenvolveu no processo de coevolução conjuntamente com essa planta. Então, especificamente, essa mariposa consegue
polinizar, consegue se alimentar do néctar dessa orquídea. E os resultados da coevolução, eles são chamados de corrida armamentista entre planta e entre insetos, entre herbívoros, né? Então, as plantas, como eu disse anteriormente, elas estão constantemente desenvolvendo estratégias para combater esses insetos, para diminuir o nível de dano, o nível de injúria desses herbívoros sobre elas. Então, ao longo do tempo evolutivo, elas desenvolveram substâncias tóxicas para esses indivíduos, desenvolveram presença de pelos, espinhos e uma série de outras estratégias para combater esses indivíduos. Em contrapartida, esses indivíduos também, eles estão ali coexistindo com essa espécie de planta e então eles tentam driblar essas estratégias que as plantas desenvolvem para se proteger. Então, a gente tem aqui uma figura mostrando, né, como é complexo essas interações coevolutivas entre plantas e insetos. Então, nós temos uma planta ali que está emitindo compostos, compostos constitutivos que vão muitas das vezes repelir ou atrair insetos herbívoros. Além disso, quando ela sofre ataque de algum inseto, praga, ela vai emitir compostos induzidos e indiretos para o recrutamento de predadores e parasitoides, né, dos inimigos naturais. Então, isso tudo aqui, essa interação, ela é muito complexa e ela foi desenvolvida, está sendo desenvolvida ao longo de milhares de anos. Então, vamos entender mais um pouquinho a respeito do aparelho bucal dos insetos. Então, nós vimos anteriormente que dentro do filo Artrópoda há uma diversidade gigantesca de indivíduos. Então, nós temos um ancestral comum e através daquele tanto de evento cladogênico que ocorreu ao longo dos anos, foram surgindo novos indivíduos e aqueles indivíduos que conseguiram se desenvolver, coexistir com as espécies de plantas, eles estão aí existindo atualmente. Então, nós temos indivíduos de insetos mastigadores, e aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos. Então, a gente tem um indivíduo, aqui um exemplo de um gafanhoto, que apresenta suas peças bucais, bem características. Então, aqui a gente tem o lábio, a mandíbula, a maxila e o lábio. Já aqui nós temos as abelhas, né, que apresentam um aparelho bucal do tipo mastigador-lambedor. Então, aqui, deste indivíduo para cá, esse aparelho bucal, suas peças bucais, elas sofreram modificações ao longo do tempo evolutivo. Então, aqui a gente observa o lábio, as mandíbulas, a maxila e o lábio, que ele é bem desenvolvido quando comparado com esse inseto mastigador. Além disso, nós temos os mosquitos, né, que apresentam o aparelho picador-sugador. Então, olha para vocês, percebam só a modificação dessas peças bucais. O tanto que essas peças bucais foram modificadas comparadas com um mastigador. As borboletas, né, insetos lepidópteros, eles já não apresentam nem lábio, nem mandíbula, nem maxila, nem lábio, e sim maxila. Então, esses indivíduos aqui, que a gente fala que são indivíduos mais evoluídos, entre aspas, seu aparelho bucal ele foi desenvolvido através de um ancestral comum. Então, seu aparelho bucal ele foi desenvolvido a partir deste inseto mastigador. E por que é importante a gente saber o tipo de peça bucal, o tipo de aparelho bucal, para a gente saber lá no campo qual ordem, qual espécie de inseto é aquela que está atacando a planta. Então, se a gente vê que a planta está sofrendo herbivoria e uma grande parte do tecido foliar está sendo consumido,
provavelmente é um inseto mastigador. No entanto, se a gente vê, por exemplo, uma planta que está apresentando alguma doença, está com algum sintoma, mas você olha ali, não há nenhum dano aparente, né? Então a gente suspeita que seja um inseto que apresenta um aparelho bucal do tipo picador-sugador. Então daí a importância da gente conhecer esses indivíduos para posteriormente a gente estudar as interações entre eles e as plantas. Então aqui um exemplo, né? Onde a gente vê onde a gente vê que uma boa parte da área foliar está sendo consumida com o passar do tempo. Então, aqui, horas de herbivoria por Spodoptera. Então, aqui, 3, 6, 9, 12, 15, 21 horas após a herbivoria, a gente percebe essa injúria e posterior dano. Então, a gente olhando isso aqui lá no campo, nós vamos perceber que não é um inseto que apresenta um aparelho bucal do tipo picador-sugador, e sim do tipo mastigador, que é um inseto que remove uma grande área foliar daquela planta. Além disso, pessoal, nós temos os minadores de plantas. Os minadores, eles se apresentam de forma larval. Então, eles entram nas folhas e se alimentam do mesófilo. E à medida que eles vão se alimentando ali, eles começam a formar túneis, que são rastros visíveis, que são esses rastros aqui, visíveis. E esses rastros são conhecidos como minas. Insetos, né, que causam essas minas são muito comuns em ordem de lepidópteros, dípteros, eminópteros, coleópteros. E qual que é a função de entrar aqui no mesófilo e se alojar aqui dentro? Como função disso, além de se alimentar do mesófilo das plantas, das folhas, tem a função, o objetivo de se proteger de predadores, da variação do ambiente, né, como fortes chuvas, ventos, além de evitar ataques da própria planta, porque a planta ela vai produzir compostos químicos ali para combater esses herbívoros. Então, ele se esconde e se aloja ali dentro das minas para se proteger também. Então, aqui nós temos alguns exemplos de minas foliares. Então, nós temos aqui na letra A, mina do tipo caminho. Na letra B, mina do tipo serpentina. Na letra C, mina do tipo redonda. E na letra D, mina do tipo manchão. Então, nós temos, dependendo da espécie de inseto e de planta, diferentes tipos de minas. Tranquilo? Além disso, nós temos os insetos que perfuram as plantas. Então, nós temos os insetos que causam minas, entram as larvas, né, elas entram ali dentro das folhas, se alimentam do mesófilo foliar e causam minas. E nós temos os insetos que são chamados de broqueadores de caules. Temos os broqueadores de caules, temos os broqueadores de frutos. E aqui eu trouxe alguns exemplos, né, de lepidópteros. Aqui também lepidópteros. Nós temos muitos coleópteros que são característicos, né, que perfuram as plantas, principalmente em espécies florestais. Então, esses insetos também, eles têm a sua importância e são necessários de serem estudados, porque muitas das vezes a gente não está vendo o inseto ali livre, né, na parte aérea da planta, mas o inseto está no interior da planta, está no caule ou está no fruto. Além disso, nós temos os insetos que sugam seiva. Então, aqui a gente percebe o aparelho bucal dele bastante modificado. Então, esse inseto, se ele estiver lá na planta, o dano, a injúria que ele vai causar não vai remover partes da planta,
mas sim ele vai causar pequenos orifícios, muitas das vezes imperceptíveis a olho nu. Então, o que acontece? Ele chega na planta, ele insere os seus estiletes, que podem penetrar superficialmente dentro da folha ou dentro da nervura central da folha, e aí ele vai se alimentar. Então, o que acontece? Quando esses indivíduos, principalmente indivíduos da ordem Hemiptera, eles chegam em uma planta, colocam seu estilete ali dentro da célula da planta, eles sugam as seivas e muitos deles, eles depositam substâncias tóxicas, né, naquela planta. Então, algumas plantas apresentam coloração amarela, coloração um verde mais clarinho, devido a quê? Devido ao dano deste inseto. Então, aqui mais alguns exemplos, aqui mostrando a cigarrinha. Então, a cigarrinha e o percevejo, né, que ocorre principalmente na soja. E então esses indivíduos eles apresentam um aparelho bucal do tipo picador-sugador. Nós temos insetos também que são indutores de galhas, e essas galhas, elas são estruturas formadas a partir da associação íntima, né, entre insetos e plantas. Então, são substâncias químicas que induzem algumas modificações nos tecidos vegetais, que a gente chama de tumores. Então, o inseto, ele vai se alojar, vai se alimentar ali da planta e ela vai começar a produzir, acionar mecanismos de defesas. Ela vai começar a produzir várias células de defesas. E o que acontece? Essas células, nós chamamos elas de tumores. É como se fosse um tumor mesmo da planta, que a gente chama de galha. E qual que é a função, né, das galhas? Além desse crescimento anormal, esses indivíduos que se alimentam ali, eles utilizam essas galhas com função de abrigo, com função de alimento e para produzir para proteção de invasores, de predadores. Tranquilo? Nós temos insetos que predam sementes, né? Nós sabemos que as sementes elas contêm níveis elevados de nutrientes e que existem insetos especialistas em se alimentar dos recursos internos da semente. Então, esses insetos vão entrar ali dentro, se alimentar do conteúdo interno da semente e aí vai a tornar inviável. Bom, pessoal, por hoje é só. A próxima aula a gente continua a parte 2 dessa aula, porque senão vai se estender muito. Espero que tenham entendido. Se ficar alguma dúvida, a gente discute na próxima aula, tá bom?